diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos. Nas mídias sociais, se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe você venha comigo até o final desta conversa, que eu vou ter, que não será a última conversa, com o Dr. Bruno e o Dr. Júlio, que estão no caso da Larissa Rodrigues, que é, como a gente estava conversando um pouquinho antes, eu estou gravando com eles agora, em dezembro de 2025, e este ano marcou fortemente. Duas mulheres foram marcadas como aquelas vítimas que a gente acompanhou ao longo do ano, que é a Vitória de Cajamar e a Larissa Rodrigues. E aqui nós tivemos vários encontros, onde os advogados de defesa, agora dos réus, estão sempre abertos a responder e sempre trazendo os seus pontos de vista. Assim como eu já entrevistei o assistente de acusação, mantenho o convite para o delegado, para a família da Larissa, se quiser falar a qualquer momento, assim como também o lado da família, da sogra e do marido da Larissa Rodrigues. Então, vamos aqui entender agora que ponto estamos neste momento. Acabou de sair a pronúncia da Elizabeth Rabassa e do Luiz Garnica. Doutores, sejam sempre muito bem-vindos ao canal. Muito obrigado, Beto. Agradecemos mais uma vez o convite e ficamos sempre à disposição aqui para a gente trazer as atualizações do processo, o ponto de vista da defesa, para a gente tentar, de uma forma geral para o seu público aí, demonstrar como o processo criminal realmente funciona, né? Exatamente, e sempre lembrando a importância dos advogados criminalistas, que vocês podem ou não concordar que a pessoa é inocente ou culpada, mas não atacar o advogado criminalista como se ele fosse parte do crime, uma vez que sem eles não haveria nem justiça, porque se você não tem quem te defenda, você não terá julgamento. E se um dia você precisar, não adianta chamar um advogado tributário, tem que chamar um advogado criminalista. Doutores, a gente vai conversar a três aqui, então, novamente é uma conversa, eventualmente vocês podem sobrepor um ao outro, eu mesmo posso também, trazendo já uma continuidade de perguntas. Pronúncia saiu agora, a gente está gravando no dia 5, 6 de dezembro de 2025, a pronúncia saiu agora no final de novembro, é isso? Foi dia 30 de novembro, domingo. A sentença foi liberada pelo juiz ao 12h59. E nós vamos tomar ciência, na verdade, já logo na segunda-feira pela manhã, né? Como sempre aconteceu nesse caso, curiosamente, a mídia teve acesso, mais uma vez, antes da defesa, em um processo que tramita sob segredo de justiça. Então, mais uma vez, a gente teve o furo pela imprensa, né? Já trazendo uma pergunta, a gente vai, até se você não estiver por dentro, assim, no caso Larissa Rodrigues, convido você a assistir, tem uma playlist enorme aqui, com vários especiais, com a Rosângela, várias entrevistas, tem depoimentos de todos eles, então tem aqui uma playlist que está no descritivo do vídeo. Doutores, por que segredo de justiça? Na verdade, o próprio caso em si, né, ele traz muitas nuances, e o próprio juiz do caso, esse processo já foi distribuído em segredo de justiça por causa da própria investigação, né? Então, a morte, no início, uma morte que aparentemente era uma morte comum, e no decorrer dos primeiros dias aí a polícia começou a investigar, então até para que não atrapalhasse a investigação, foi mantido esse segredo de justiça, porque dali teve mandados de busca e apreensão, então aí o processo, pela própria natureza investigativa, ele iniciou em segredo de justiça e assim permanece até hoje. Eu sei que quando tem criança ou tem abuso sexual, é natural que você coloque segredo de justiça. Agora, nesse caso, eu não estava conseguindo entender onde. Fala, doutor Júlio. Também, antes de mais nada, olá, obrigado por mais essa oportunidade. Cumprimento o Beto, Bruno. Aliado também ao que o doutor Bruno disse, eu tenho informações sensíveis, protegidas por sigilo constitucional dentro do inquérito, a exemplo de movimentação bancária, eu tenho conversas de WhatsApp, fotos, então esse tipo de material probatório também aí faz com que esse sigilo seja mantido, embora
para a imprensa, me parece que esse sigilo nunca existiu. A imprensa trabalha aí defendendo meu lado aqui. A gente não vai lá, estoura a porta e pega. A gente tem as fontes que nos trazem. Então, Sim. ninguém faz crime para conseguir, não deveria, para conseguir o material. Doutores, dia 21 de março, esse caso acontece. Estamos chegando aqui, final de 2025, vamos bater aí 2026. E agora eu li a pronúncia. Ela é muito clara ali, ela corrobora muito com o que a denúncia já trazia de apontamentos, e ele traz como provas fundamentais que esse é um crime orquestrado entre mãe e filho, que os dois teriam feito tudo para a morte da Larissa. Como vocês receberam a pronúncia? Júlio, por favor, te dá a palavra primeiro. Olha, obrigado, Bruno. Com surpresa da parte do Luiz. E de antemão, veja só, Alberto, até uma explicação do que é a sentença de pronúncia. Nada mais é do que a submissão de um acusado ao julgamento pelo tribunal do júri. Então aqui eu já data máxima venia, considerado na pronúncia, ela, na nossa visão, ela é nula. Ela tem que ser anulada. Por quê? Na adesão de pronúncia, o juiz ele não tem que dizer isso ou aquilo, foi cometido assim ou foi cometido assado, como no caso que mãe e filha teriam envenenado a vítima, que teve uma torpeza. O magistrado ele não pode fazer esse tipo de anotação na sentença de pronúncia, porque essa sentença de pronúncia ela vai ser entregue a cada um dos jurados no dia do júri. E isso influi, sim, o sentimento, a convicção íntima daquele que vai, se de fato ambos forem para júri, que vai julgá-los. Então, eu tenho o que a gente chama de excesso de linguagem na pronúncia, onde, data máxima venia novamente, o juiz disse mais do que deveria dizer. Entendi, porque na pronúncia ele até mesmo diz, está escrito ali, que ele cabe ao conselho de sentença decidir se eles mataram ou não, mas ele traz muito bem destrinchado ali o que o levou a pronunciar os dois, e é surpreendente, para mim foi muitas coisas ali, com relação principalmente ao Luiz Arrabaça, de pontos que eu entendo, eu entendo o ponto de vista do juiz de colocar, mas que tem ali já, é um bom resumo da ópera ali, né? Essa pronúncia ela traz um ótimo resumo de como teria sido a morte, porquê da morte, qual a motivação da morte, assim por diante. Ele faz afirmações que não deveriam ser feitas nesse momento, porque quem é o juízo natural? Conselho de sentença. Do povo, e não o juiz togado. Então, por isso que ele tem que ser muito técnico. Simplesmente tem autoria, tem indício de materialidade, de autoria, tá ok, submeta a julgamento pelo Tribunal Popular, ponto. Não fazer afirmações que podem sim, e acontece na maioria dos casos, influenciar o ânimo do jurado. Entendi. Ou seja, vocês entraram com recurso já pedindo a anulação dessa pronúncia, não? A gente ainda está no prazo, né? Nosso prazo é a próxima segunda-feira, né? Exato. Então, iremos, tanto pela defesa da Elizabeth, como também já conversando com o júri também, iremos recorrer, porque a gente acha ela, não só por esses pontos que o doutor Júlio trouxe, Beto, mas o juiz também ele deixou de fundamentar praticamente todas as teses defensivas, tá? Então, o que você leu, e é até interessante esse ponto de vista que você trouxe para nós, que essa sentença de pronúncia ela te dá um resumo de tudo o que aconteceu, só que em nenhum momento ela traz a verdade do que foi apurado na fase de instrução processual, na fase judicial. Por quê? A sentença ela trouxe aqueles indícios que a investigação apurou, que a polícia apurou. Mas durante a fase de instrução processual, essa primeira fase, né, do júri, as audiências de instruções, os documentos que foram levados, ele conseguiu, e aqui a gente fala com muita tranquilidade, falo tanto pela Elizabeth e acredito que o Júlio também pode falar nesse mesmo sentido. A gente conseguiu demonstrar que aquela tese que o Ministério Público trouxe, ela é totalmente divergente do que os fatos realmente aconteceram, por provas duvidosas,
por informações que o Ministério Público trouxe que não procedem, por testemunhas que foram ouvidas e por total ausência de controle do condomínio. Então, assim, as nossas teses da Elizabeth, ao mínimo 10 teses que a gente levou, teses alternativas ou que se complementam, o magistrado sequer não mencionou as nossas teses. Ele não sopesou a prova que foi produzida nas audiências, Isso é muito ruim, porque, na verdade, ele copiou a denúncia, né? Então, isso induz aos julgadores, ao conselho de sentença, a um fato só pela ótica do Ministério Público, não apresentando a ótica da defesa. Lembrando que no processo, no direito penal, no processo penal, a gente busca a verdade real, né? Então, assim, tem muitos pontos totalmente divergentes do que o Ministério Público trouxe. O que muda? Só para entender, porque a Elizabeth Rabassa, ela é a que mais se encrencou. Ela escreveu carta, ela tem cachorro, ela tem outros, eles até citado ali na pronúncia. Outras investigações aconteceram. As outras investigações. Onde que a Elizabeth Rabassa está diferente do que aconteceu? No teu, depois o doutor Júlio conta no ponto de vista do Luiz. Vamos lá, é até interessante porque até algumas pessoas comentando comigo, falou, poxa, eu vi, por exemplo, você no Beto falando que aparentemente a Elizabeth tinha vício em jogos, tinha dívidas, né? Eu falei, pois é, e isso foi o que a polícia trouxe, mas quando a prova documental veio, quando a quebra de sigilo bancário veio, quando a oitiva das testemunhas vieram, isso foi totalmente na contramão dessas informações. Então foi demonstrado que a Elizabeth ela não possuía uma dívida sequer, existiam financiamentos consignados sim, isso é fato, mas todos adimplidos, tá? Ele sempre falou isso numa outra entrevista anterior. Exatamente. As testemunhas que a gente levou, que a gente conseguiu demonstrar, que ela não tem nenhum vício em jogo, que ela teve alguns jogos no que diz respeito à Loteria Federal, Mega Sena, enfim, que é natural, né? E aí a gente tem Ou seja, ela não tinha conta em bets, em jogo do tigrinho, nada disso. Isso foi desmontado, tá? E aí a gente tem uma passagem muito importante na audiência de instrução, uma testemunha do Luiz, que esteve no dia 22, né? Logo depois que se descobre a morte, ele passa praticamente o dia inteiro com o Luiz, vai no apartamento, vai na casa do pai da Larissa, e o Ministério Público questionou essa testemunha, porque ela estava trazendo realmente muitas informações interessantes ao processo. E ele pediu para que se oficiasse, para saber quem que teria ido no prédio, porque dava a entender que aquela testemunha era produzida, né? E quando chegou a informação, curiosamente, ouviu-se praticamente 20 testemunhas ali, das quais muitas delas estiveram no apartamento e, curiosamente, nenhuma delas tinha anotação de que elas esteve no apartamento. O que demonstra a total falha de segurança do edifício. E aí a gente traz também as grandes dúvidas dos horários que a Elizabeth sai do apartamento dela e retorna, ou seja, o intervalo que ela esteve junto com a Larissa retorna para a casa dela, com a informação que foi produzida, e eu falo com toda certeza que foi produzida, porque o registro que ela esteve no prédio, os horários, foi feito em data posterior, e isso não bate. E aí aquela grande informação que a Larissa foi envenenada a conta-gotas, houve envenenamento? Houve, isso é fato, não estou questionando. Só que, por exemplo, o envenenamento a conta-gotas que o Ministério Público traz, a própria conversa da Larissa com amigos dela, e isso está no processo, tá? Ela diverge do contexto que o Ministério Público apresenta. Por quê? Ela narra que ela começa a passar mal depois de comer uma torta de chocolate com o pai dela, em uma doceria aqui em Ribeirão Preto. E aí o Luiz pede para que a mãe vá até o apartamento para levar remédio, né? E nessa mesma data, o Luiz compra em um iFood, compra uma sopa que leva para ela. E ela narra para os amigos que ela tem melhoras depois que ela toma esse remédio e ela come essa sopa. Ou seja, ela não piorou depois que ela comeu a sopa, ela já estava ruim. E ela narra melhora. E isso acontece ao longo da semana. Então isso quebra totalmente a acusação. Tá? Então temos a Elizabeth na cena do crime como a última pessoa, mas a gente tem muitas dúvidas, a informação não bate. Né? Então isso é muito ruim. E o magistrado deixou de sopesar essas provas criadas na fase de instrução processual para trabalhar, tanto é que a sentença de pronúncia é clara em falar em indícios.
que os indícios bastam. Peraí, os indícios bastam quando não tem prova. Quando eu tenho prova, a prova se sobrepõe a um indício. Então isso prejudica demais a defesa, isso foi muito negativo. Mas e a carta, onde ela fala de todos aqueles remédios da filha dela, blá, 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 que ela então poderia ter levado veneno através dos remédios? Ela esclarece, inclusive, também dessa carta, inclusive já no próprio interrogatório policial dela, ela esclarece que foi um momento que ela estava com dengue, ainda aqui na cadeia pública de São Joaquim da Barra, e ela achou que ela iria a óbito, e ela queria deixar alguma informação para que a polícia tentasse desvendar. E tanto é que ela acha que a filha, Natália, que também veio a óbito em data anterior, que a filha poderia ter colocado um veneno ali dentro e ter feito uso, e ela pegou essa medicação e teria dado posteriormente para a Natália. Ela fala que realmente ela deu esse remédio. Foi feito busca e apreensão na casa dela, esses potinhos foram apreendidos e não achou nenhum resquício de veneno ali também. Então essa própria suposta tese da carta também é derrubada pela própria polícia, pelo próprio laudo. Então a acusação ficou muito frágil nesses pontos. E isso não foi sopesado pelo magistrado. E a amiga dela que falou que ela pediu chumbinho para ela? Ela confirma, isso a amiga confirma. Fazendeira. Isso ela confirma. Mas aí a gente tem uma divergência, por exemplo, a substância chumbinho que foi encontrada no corpo da Natália, que é a filha, para o corpo da Larissa, são substâncias distintas, o que já quebra a própria tese da carta. Né? Porque se fosse a mesma substância que estaria dentro da cápsula, seria a mesma substância que estaria no corpo da Larissa. Então quem envenenou a Larissa? Esse é o nosso grande mistério, é isso que a gente quer descobrir. Eu entendo que você não tem que dizer quem envenenou, você tem que, a sua defesa, na verdade, é dizer que Elizabeth nada fez. Exatamente. Não cabe a você encontrar o autor, cabe a polícia, o Estado. Exato. Mas é porque ela foi envenenada, ela foi ela morre envenenada, ela foi. Então, no caso da Elizabeth, toda aquela situação de uma serial killer envenenadora está caindo a própria filha e a filha. O processo da filha a gente ainda não teve início. Não está aí junto, tá? Ele ainda está tramitando. Teve uma denúncia, tá? Lá pelo município de Pontal, que é onde aconteceu o fato. Só que a juíza de Pontal entendeu que haveria conexão entre os dois processos, Natália e Larissa, e encaminhou esse processo para a comarca de Ribeirão. Entendi. O promotor de Ribeirão já se manifestou, entendendo que não existe conexão, que o juiz não deve aceitar, e a gente está em vias do juiz daqui de Ribeirão se manifestar. Acreditamos que ele também vai seguir nesse sentido e abrir aí um conflito de competência para o Tribunal de Justiça decidir. Porque aqui o caso da Larissa não é o caso da filha, tem uma amiga dela também que iriam abrir Foi aberto? Duas amigas. Tem uma que realmente chegou a falecer já há alguns anos, e tem uma que não faleceu. Essa que não faleceu, há alguns dias foi publicado também pela imprensa um laudo que também não está no processo até hoje, né? Mais uma vez a imprensa tendo acesso a informações sigilosas, onde o perito fala que os sintomas que essa suposta vítima teve realmente são sintomas semelhantes ao de uma intoxicação por veneno. Porém, ele não pode afirmar, assim como o próprio legista falou no caso da Larissa, porque não existe, o veneno ele sai em 24 horas, ele sai do corpo. Então, embora eu tenha a similitude, né, dos sintomas, outras doenças ou outras intoxicações, como uma mera intoxicação alimentar, poderia trazer também esses mesmos sintomas. Então, não é um laudo cabal que vai falar, não, realmente ela também envenenou essa pessoa. Então, hoje, no caso da Elizabeth, ela se diz inocente, nada fez, não matou filha, não matou cachorro da filha, não matou amiga, não tentou matar amiga e não matou a Larissa. Complementando, o laudo do cachorro deu negativo. Então, deu o cachorro negativo? não matou mesmo. O cachorro não sabia que o cachorro tinha dado total. Deu negativo. Temos essa informação. Então, hoje, no caso, pelo lado da Elizabeth, ela é inocente, a pronúncia não é correta, ela deveria ter sido impronunciada, ou não pronunciada, ou inocentada ali durante esse primeiro juízo. E você, doutor Júlio, o que você me diz de Luiz? Porque ali na pronúncia tem pontos muito interessantes, que o que eu sempre falo é o seguinte, muitas vezes o criminoso ele fala mais depois do crime do que o crime em si. E tem atitudes do Luiz que eu não sei, marqueteiramente falando, eu acho ruim, assim, e ele mantém isso, né, encontrando amante hoje na cadeia e tal. E você vai me falar disso aí. Ali ele traz muito colocado atitudes do Luiz que
que são impensadas para um homem que sofre de luto da esposa. O que você me diz? O que o Luiz diz? O Luiz fala que não fez nada, é isso. Ele é inocente, ele se sentia... Eu me lembro até que você me fala uma vez que ele achava que ele poderia ser a próxima vítima da mãe, quando lá atrás tínhamos a possibilidade de ter uma senhora envenenadora andando aí pelo interior de São Paulo. Que agora não é mais. Beto, vamos fazer algo escalonado aqui. O primeiro registro que eu faço, eu venho falando sobre isso. Depois não adianta todo mundo, acusamos o inocente, colocamos o inocente na cadeia. E quem vai pagar isso lá na frente? Sim. Primeiro detalhe, o Luiz ele está preso sem ter cometido ou concorrido por crime com a máxima vênia ao meu amigo Bruno, cometido exclusivamente pela sua mãe, que confessou novamente no interrogatório que teria dado comprimidos a Larissa. Então, só faço aqui um registro de que, veja só, a última pessoa que esteve com a Larissa foi quem? Elizabeth. A última pessoa que esteve com a Natália, quem foi? Elizabeth. A última pessoa que tinha com uma meia-prima dela lá que está sendo investigada antes do falecimento, Elizabeth. É muita coincidência. Uma outra amiga que sai da casa da Elizabeth é internada em coma, fica em coma. Então, a última pessoa que ela viu, Elizabeth. O cachorrinho eu não vou falar, porque eu também aqui eu não duvido de ter pego o cachorro errado para fazer o exame. Eu não tenho prova de que foi o cachorro certo que foi. Vai ser um bom júri, porque você vai ter um acusando dois e um acusando o outro. E se você, o doutor Bruno, vai ter tiro por dois lados, doutor. Sempre com o maior respeito, logicamente. Sim, é lógico, a parte do... É o ringue. É o ringue. Sim, porque na minha visão, nem o cachorrinho escapou. Para mim, pegaram o cachorro errado para fazer o exame, porque tinha outros cachorros no mesmo local. Então, não tem uma prova cabal a respeito que acertaram que aquele era o cachorro. Mas, em suma, vamos lá. Sentença de pronúncia, como já o doutor Bruno salientou. Aqui eu tenho na verdade, com a máxima vênia. Eu tenho aqui na sentença de pronúncia uma defesa da própria acusação. Nada mais é do que uma defesa da própria acusação, porque, veja só, aqui eu falo em nome de ambas defesas. O que nós juntamos de documento, tanto o caso da Elizabeth quanto do Luiz, nós juntamos aqui, por exemplo, mais de 200 páginas de documento retirados de telefones celulares, de perícias, mais de uma dezena de circunstâncias elencadas nas nossas defesas, mais de uma dezena, que nem sequer foram avaliadas. Nem sequer foram avaliadas. Mas o que eles trazem de prova que ele não tenha matado a Larissa? Mas eu tenho não tenha participado. Eu tenho um número infindável. Eu vou trazer só uma ordem cronológica muito rápida. Tá. Ao contrário da sentença de pronúncio, dia 16, a Larissa ela começa a passar mal após o almoço com o pai. 16 de março. 16 de março. Após isso, ela sai exclusivamente, tão somente com a senhora Elizabeth. Passando mal. Foi um dos dias que mais ela passou mal. O Luiz, quando toma conhecimento, pede uma... A Elizabeth não estava com o pai da Larissa. Não estava. Eles saíram juntos e foram buscar a Elizabeth. De lá, deixaram o pai da Larissa e foram pro apartamento dela. Tá. Dia 16. Com ela já passando mal. Com ela já passando mal. Ela já estava passando mal ali. Isso é inegável. O Luiz pede uma canja pelo iFood. Medica ela. Mas ele pediu para a mãe que tinha uns suplementos alimentares que ele deixava na casa da mãe dele, que ele pediu para a mãe. Sem qualquer evidência que nesses suplementos alimentares continha chumbinho. E ela vem no outro dia, no dia 17, ela fala com a prima, fala com o irmão, dizendo que acordou muito melhor depois que o Luiz a medicou, depois que o Luiz a alimentou. No dia 17, o Luiz passa na casa da mãe, pega uma sopa e um fricassê, que o juiz disse que o Luiz não se alimentou. Não comeu. Ele fala que o Luiz não comeu, senão ele teria até passado mal. Lê do engano é a maior prova de que não foi lida as alegações da defesa, porque na defesa, na resposta à acusação lá atrás, eu já tirei um print da conversa da Larissa com a sogra, onde a Larissa fala, eu e o Luiz comemos e adoramos. A Larissa que fala, não é o Luiz.
Então ali ela deixa claro que os dois se alimentaram da sopa e do fricassê. Isso está lá textualmente em mensagens da Larissa. Agora, por que na sentença de pronúncia não foi considerado isso? Sendo que a Larissa fala para a senhora Elizabeth, não sou eu quem fala, não é o Luiz quem fala, é a própria Larissa. Esse é um ponto. Vamos lá, passando a semana ela falando que estava melhor e tal, os dois se alimentaram. Vem o fatídico dia 21. Nós descobrimos uma coisa só agora no final. Foi dito que ali criou-se um álibi, né? Que o Luiz teria criado um álibi com a amante para ir num cinema, para então, após a mensagem que a Larissa teria mandado para ele, eles resolveram antecipar o plano e executar naquele momento a Larissa. Outro engano comprovado, não é nem pela fala do Júlio aqui, não, é por provas. Anota a primeira prova, que inclusive que descobriu agora no celular do Luiz. Às 7h24 do dia 21, eu juntei isso nos autos também, alegações finais, não foi analisado. Às 7h24 no dia 21, o Luiz, no ingresso.com, ele já compra o ingresso do cinema que ele iria com a Letícia. Mais de 1 hora antes dessas mensagens que ele receberia. Como que ele saberia que a esposa ia mandar mensagem às 8h34 para ele? Vou além. 8h34. Entendi, então ele comprou às 7 horas, ele já tinha comprado os ingressos. 7h24, isso derruba mais uma vez o álibi. Porque até então a esposa não tinha mandado mensagem alguma para ele. Ela foi mandar depois das 8h30. E vou além. Nesse meio tempo que ela manda a mensagem pro Luiz, que o Luiz já tinha saído de casa, acontece a ligação de 7 segundos. Que todo mundo omitiu. Omitiu mesmo, eu falo aqui com veemência. Omitiu o motivo da ligação. Por quê? Antes da ligação, a Elizabeth manda uma foto que a Larissa encaminha para ela do Instagram da Letícia. Ela manda a foto e liga para falar sobre a foto. Isso ninguém falou. Isso foi omitido deliberadamente. Para entender, a Larissa tira uma foto do perfil do do Instagram única do Instagram da Letícia. A Letícia, que é a amante, colocada em todos os pontos para vocês entenderem. É a amante. Isso. Manda para Elizabeth. A Elizabeth tira uma foto, porque é mensagem de visualização única, e manda pro Luiz. Gente, só uma coisa, eu tô falando do amante, porque colocado amante em denúncia, em pronúncia, essa moça é citada como amante o tempo inteiro, não? Porque tem como escapar dessa narrativa. E essa é a palavra mesmo. Sim, era amante, é ponto. A defesa não nega isso. Então, essa foi a razão da ligação que foi omitida. Vamos lá. E quem liga para quem que eu me perdi? A Letícia? A Elizabeth liga para a Larissa. A Larissa manda uma foto do Instagram da Letícia para Elizabeth. A Elizabeth, por sua vez, pega essa imagem e vai alertar o Luiz. Ela manda pro Luiz. Na sequência que acontece a ligação de 7 segundos. Deixa eu só de quem para quem? De quem para quem? Mas essa ligação de 7 segundos foi de quem para quem? Elizabeth pro Luiz. O que acontece, Beto? A Larissa já tinha descoberto a traição. Tá? Sim, ela já estava lá, já tinha gravado, ela já tinha ficado. Ela fica na frente do prédio dele, abre o porta-malas, tem lá coisas deles, rolhas de champanhe, essas coisas. Isso, exato. E aí o que acontece? Nesse dia da foto, a Larissa manda essa mensagem para Elizabeth, falando, olha com quem que o seu filho estava saindo. E aí a Elizabeth pega essa foto e encaminha para o Luiz para falar, olha... Sendo que a Elizabeth já conhecia a amante. Já. Falou assim, preste atenção porque ela tá acompanhando a sua amante na internet. Então ela manda a foto pro Luiz e liga para avisar para ele ver a foto. Essa foi a razão da ligação de 7 segundos. Só que ninguém falou... ela fala o que em 7 segundos para ele? Vamos matar hoje ou ela fala cuidado? Não. O que eles falam só sobre a foto, ele disse que iria ver e queria dar plantão naquela noite. Inclusive, 4 e pouco da tarde, ele manda mensagem para Elizabeth dizendo que ia dar plantão. Ela foi fazer um alerta para ele sobre a foto. E mais um detalhe. A Larissa, às 8h40, alguma coisa, ela fala para Elizabeth, que após essa ligação, que ela fala para Elizabeth
que eles brigaram, mas não diz o motivo, não fala de separação. E foi após essa ligação. Então é humanamente impossível nessa ligação eles terem planejado tudo isso, criado esse álibi. Eu tenho provas documentais que falam em sentido diametralmente oposto. Eu não tenho. Então veja só, a Elizabeth, quando ela vai para casa da Larissa, ela não sabia que eles iam se separar, porque ela fala que eles brigaram. Nada além disso com a Elizabeth, às 8h40 alguma coisa. Então, olha a ordem cronológica. Só de eu estabelecer essa ordem cronológica, eu já afasto qualquer auxílio do Luiz. Tudo bem, doutor, mas daí ele chega na casa dele e ele, como médico, acha Vamos lá. que ela em Outro estado ponto. cadavérico ainda está viva. Não. Lê do engano. Isso é Tá induzimento na pela pronúncia. leitura da pronúncia, exato. Porque a pronúncia traz o que está na denúncia. Exato. A médica foi ouvida. A médica não falou em momento algum, quando foi ouvida judicialmente, que ele disse para ela que ela estava viva. A médica não fala isso. A médica Peraí, a fala... médica não fala que ela estava morta, a médica fala que ela não estava viva. Porque, veja só, vamos voltar aqui. Na versão acusatória, o Luiz fala para a médica que ela estava viva. Negativo, a médica não confirma isso no depoimento judicial dela. Ela não falou que o Luiz disse para ela que a Larissa estava viva, não. O que ela falou? Ele fala sobre pulso, pelo fato dele estar tentando reanimá-la. Fala sobre pulso, não que ela estava viva. Tanto que a própria médica, ela aduziu lá, o desespero dele era tão alto, que mesmo após ela constatar o óbito, tendo em vista que apenas a salvo melhor juízo, a perna esquerda dela já estava enrijecida, apenas a perna esquerda. Tá? E após ela constatar o óbito, o Luiz ainda foi até um pouco áspero, que o Luiz, ela diz que o Luiz empurra ela e exige que ela continue a massagem cardíaca. E ela diz que a Larissa está morta e o Luiz vai e inicia novamente a massagem cardíaca. Então eu não tenho cena aqui, a médica foi muito imparcial. Vou além. Afastando essa questão da médica, para mim já está mais do que evidente, é onde eu disse que a pronúncia sim, ela influencia. Fala-se em cronograma, gente, meu Deus. O que é o cronograma? Após se tornar na imprensa e o Luiz ser convocado, o Luiz ele contratou uma advogada. Essa advogada, ela pede para ele fazer um cronograma, advogada. Assim, porque teria um cronograma feito desde tudo que ele tinha feito no dia 21. Na pronúncia tem a sensação de que ele fez porque ele quis, e o que isso mostra, inclusive, uma ação estranha. Só, exato. Mais um elemento que induz em erro. Porque a advogada que pede para ele fazer esse cronograma foi a pedido da defesa anterior dele. Não que o Luiz chegou e falou, vou falar o que eu fiz no dia 21 e no dia 22. Negativo. Por que você omitiu isso? Eu não entendo. Por quê? A gente E busca essa advogada real. essa advogada confirma que ela que pediu para ele fazer. Sim, inclusive, ela não foi ouvida, tá? Mas inclusive, veja só, inclusive tem mensagens. E bate exatamente a criação do arquivo, foi encontrado no computador dele, dias antes dele ser ouvido e após a contratação da advogada. Bate tudo. Tudo. E a pesquisa que ele fez? E a pesquisa que ele fez sobre se a polícia conseguiria encontrar alguma pesquisa de Celebrite. Pesquisa de Celebrite. Isso foi o seguinte, como após os celulares irem para a perícia, veja só, que inclusive ele deu a senha dos dois telefones. Ele deu a senha. Ele quis saber o que é o Celebrite. Curiosidade dele, que veio agora. Olha, não, ó, tá aí, é uma conduta estranha do sujeito em pesquisar um Celebrite, sendo que ele já tinha entregue os aparelhos desbloqueados. Ah, e só um detalhe. Mas ele não apagou mensagens e... O que ele apagou? Não foi mensagens. Até porque duas testemunhas disseram que a própria Larissa estava apagando mensagem ou aquelas mensagens únicas. Ou seja, ele não apagou mensagem. O que ele retirou foi, sim, vídeos e fotos íntimas do casal e pegou esse material e Casal, você diz com a pendrive, amante ou com a Larissa? com a Larissa. E pegou esse material e colocou no pendrive que foi apreendido. Tanto que o pendrive para nada prestou.
Então ele explicou o porquê que ele retirou essas fotos. Agora só faltava o sujeito ser obrigado no Brasil agora a trazer conteúdo íntimo para investigação policial. Não. Dependendo se o conteúdo íntimo mostrar violência ou conversa, sei lá. Mas mesmo assim ele é obrigado. Não pode. Produzir Agora, prova contra ele mesmo. Mas não é o caso. Sim. Mas daí tem, como eu falei no começo, o pós fala muitas vezes mais do que o crime em si. Ele teve atitudes muito... Porque a moral, doutor, vai ser julgada também no julgamento, não adianta. Um júri, ele vai ver uma mulher morta, encontrada pelo marido, que no dia seguinte ele leva a amante para dormir na cama dele. Então, não foi esse o contexto. Então, é mas isso que eu mesmo... falo. O contexto que tem ali? Foi mais de 20 dias depois. Doutor, 20 dias é muito pouco tempo. Foi mais de 20 dias depois, mas olha só. Não tem regra, cada um tem a sua. Mas assim... Pode ser assim, Beto, pode ser imoral. É que a moral vai ser levada e é imoral. apontada. Isso pode ser imoral, mas falar que, em virtude disso, ele matou a esposa, é algo muito distante Mas daquilo que foi traz comprovado. traz uma sensação de comemoração. Quando você vê a Suzane indo para o motel, quando você vê o Guilherme de Pádua indo se masturbar, quando você vê uma série de crimes que tem, que depois as pessoas elas comemoram, a sensação que se tem quando se vê esse crime, vendo por esse ponto, estou falando do ponto de vista que é o que as pessoas veem, que é, o cara enterra uma mulher que não estava doente, que encontra morta. Ou seja, o susto da morte, ela é muito maior do que a morte em si, porque, afinal de contas, por mais que eles estivessem se separando, ou não iam se separar, não sei o que lá, foi pego de surpresa. Sim. Ele mantém a coisa com a amante, eles conversam, tem as conversas, ele fala para a amante logo em seguida que ela morreu, e a amante me liga, fala comigo. Existe um certo desrespeito, inclusive com a própria relação que ele tinha de casamento, afinal de contas era casado, Sim. E ele quis casar porque ele quis. E aí ele leva a amante para dentro do apartamento da Larissa, dorme com a amante dentro da cama da Larissa, vai para a piscina, vai para a área externa do prédio. É tão pesado imaginar isso, quando você se coloca no lugar da Larissa, e você olha e fala, mas o nível de desrespeito é muito alto. Eu concordo com o senhor que é o seguinte, o fato de ele desrespeitar não o torna um assassino. Exato. Mas que dentro de toda essa construção trazida, ele conquistou o que ele queria. Ficar sozinho, solteiro, ficar com a amante e ficar com os bens da Larissa. Eu sei que vocês já me explicaram, tem nas outras entrevistas, mas se você quiser falar de novo sobre a história dos bens, eu acho que é bom, que pode ser a primeira vez que alguém assista, porque é apontado que a motivação final desse crime seria financeira. Exato. O financeiro eu não sei para quem, porque veja só, era um carro de cada um, um apartamento cujo financiamento mais de 80% era de responsabilidade do Luiz, e o restante que era da Larissa, que é o valor que é quitado com o falecimento. Só que vantagem que ele teria? Porque, veja só, eu tenho a partilha da herança. Não é só o fato da pessoa morrer, vou matá-la para ficar com o patrimônio, mas como? Você tem a Mas ele questão não da tinha herança. lá 9 terrenos do pai? São incomunicáveis. São incomunicáveis. Não se comunicam. Esses bens, inclusive, nós juntamos, que foi outra criação acusatória. Depois que nós juntamos, as escrituras parou. Ninguém mais falou sobre isso, porque é incomunicável. Então, bem, o carro do casal, conta bancária e o apartamento. Ponto. Então, não tinha seguro de vida? Não. Então, não existe qualquer vantagem financeira aí. Porque, eu volto a dizer, a pessoa falece... eu tenho que fazer a partilha de bens ali também. Inclusive, o próprio Luiz fala que não queria nada dela, logo após o falecimento. O próprio Luiz fala, isso também. A defesa pegou mensagens entre ele e a irmã dele, sobre o gerente do banco, onde ele tentou sim sacar um valor que estava salvo engano, aplicado numa poupança, que ele fala, olha, eu quero sacar que eu preciso mandar pro pai dela, que esse valor, isso aí é direito da família dela. Isso ninguém fala. Mas ele usou o cartão dela para comprar suplemento. Cartão de despesa do casal, que ambos usavam. Então não é o cartão, não é o dinheiro
exclusivo da Larissa. Isso tem que ficar muito bem pontuado também, porque, assim, nada que as defesas falaram foi considerado... Não, nem estou ouvindo aqui, as pessoas estão ouvindo. É por isso, então, Beto, sobre esse detalhe financeiro, não tem que pé, não tem para onde você pegar, isso que não existe. Não existe. Aí falam também, mas ele queria ficar, então, com a amante. Mas em momento algum, se tem uma prova que os dois falaram, vamos ficar junto, nós vamos morar junto, nós vamos fazer... Até porque ela tinha outra pessoa também. Ela se diz amante era amante de outro, tá. Ela, não sei se O era Luiz amante era de amante outro. dela. Exato. Era o quê? O Luiz era amante do outro. Entendi. A Larissa, que é amante, ela tinha um outro relacionamento. A Larissa tinha um amante? Perdão. A Letícia tinha um A amante. Letícia, tá. que é amante, ela também tinha um relacionamento. Então o Luiz também era amante. Jesus, é muito amante. É por isso Se ter um marido já dá trabalho ter dois. Não, e você imagina, e só voltando até por um lapso meu, Bruno disse ainda, também não foi considerado na pronúncia. Vendeu-se a tese que o Luiz não tinha deixado ela naquela semana, do dia 21, entre o dia 16 e o dia 21, a Larissa ir pro hospital. Porque uma testemunha, não vou citar o nome dela aqui, mas teria dito lá na delegacia, realmente está escrito. Quando ela foi na frente do juiz, ela disse que não falou aquilo, que em momento algum a Larissa disse a ela que o Luiz não permitiu que ela fosse no hospital caso ela quisesse, ou seja... Nesse período que ela tá passando mal. Exatamente. Isso não foi considerado também. Então, assim, acho que a gente fica aqui horas e horas e horas trazendo elementos acerca do Luiz. Uma coisa sobre a amante, que até tem agora, eu acho que, não sei se ela vai responder algum processo ou não, de que ela teria, porque ela disse que não tinha uma relação estável e eles têm uma relação estável, ou não têm, porque esta morte talvez se torne o primeiro caso de um casal que não se separa com o frio da cadeia. Ela mantém ainda, e que eu acho, sinceramente, horrível. Marqueteiramente, eu acho péssimo ela continuar visitando ele, fazendo visitas íntimas. Mas não tem visita íntima com ele? Não. Aí ele pôs o nome dela lá. Ele colocou o nome dela, porque com o nome você pode enviar carta, e ele quis exercer só um direito dele de presidiário. Ponto, é isso, ter visita. Mas, gente, não dá para ter um pouquinho de estratégia? Então, só que entender que é melhor ele tentar virar um viúvo e não um homem que tinha uma amante que pôs na cama da mulher, foi pra piscina e ainda preso continua conversando com ela? O que eu volto... É uma novela, porque na vida é uma novela. Sim, é algo que eu considero, que todo mundo vai considerar imoral, mas isso eu não posso levar à condição de Eu não sei crime. nem se é moral, não é respeito, é uma questão de Também, respeito. desrespeito. Acho que se insere aí em várias situações, menos a criminal. E ela nunca visitou ele, foi indeferido porque ela teria feito uma declaração de próprio punho que ela assina, que é normal em presídios, pega a declaração de matrimônio, e vive uma relação matrimonial. Isso é algo extremamente comum em presídio. E depois troca, porque você deve ficar trocando. O preso ter visita Tem umas íntima. mulheres que são taradas em homens presos e fazem isso direto. Aí faz esse documento, mas no caso do Luiz, como é um caso de repercussão nacional, né? Sim. Como é um caso de repercussão nacional, falou, pera, vamos analisar melhor a coisa aqui. Então, o juiz, na visão dele, entendeu que, olha, ela declarou algo que não é verdade. Ele requisitou a instalação de inquérito policial contra a Letícia e contra 2 testemunhas dela, desse documento assinado. Que uma das testemunhas, inclusive, é a pessoa com quem ela tinha relacionamento antes. Veja... Chega a ser cômico. É uma novela do Gilberto Braga e do Agnaldo Silva, isso aqui. Exato. E é impressionante, Exato, porque... Por até a Glória Pérez, no meio vão ser os 3 escrevendo. Porque tem muitos meandros familiares e vai, sobe, e aí você tem o outro que assina o... Ou seja, ela está só em inquérito, é isso? Não tem ainda processo, não tem nada. Não, vai instaurar um inquérito para apurar essa declaração
feita por ela. Mas eles não se encontram na cadeia. Eles Não, nunca não, tiveram visita íntima ali dentro. Nunca, e mal falam hoje. Os dois não estão se falando. Eles estão em Tremembé? Não. Alguém foi para Tremembé? Só a Elizabeth. A Elizabeth está em Tremembé. O Luiz Elizabeth está em não. Tremembé, no presídio feminino. Vamos O esperar Luiz se a está na Elizabeth. P3, Serra Azul. Será que a Elizabeth vai aparecer na temporada 2 da série? Tá aí, ó, pro Ulisses, né? Perguntar para o Ulisses, vou falar para ele disso daqui. Doutores, os próximos passos agora, o que esperamos? Já tem data o júri? Não. A gente ainda tem agora a fase recursal, fase de segunda instância dessa sentença de pronúncia, né? Então, depois a gente vai ter análise pelo próprio Tribunal de Justiça e ainda dependendo do acórdão do Tribunal de Justiça, ainda eventuais recursos ao STJ e o STF, tá? Então, só depois do trânsito em julgado dessa decisão é que aí ele volta para Ribeirão para o juiz marcar a data do plenário. Então, antes disso, a gente não tem data definida para o julgamento no plenário. Porque a gente pode, inclusive, ter uma reversão dessa sentença, né? A gente Exato, eu ia falar, exatamente. Bom, como é uma novela escrita por grandes autores, tudo pode acontecer mesmo. Pode. Até. Inclusive, nós ainda debatemos no Superior Tribunal de Justiça a validade de muita prova desse caso. Se for anulado, vai dar um outro tipo de reversão no processo inteiro. Sim. Agora, doutores, uma pergunta. A Elizabeth e o Luiz estão se falando? Negativo. Ele não quer falar com a conseguem, mãe? né? Não, mas bem, mas nem falo pro meu advogado, falar pro advogado dela que eu amo ela, mamãe, papai, tô com saudade, nada, não tem. Não, isso entre eu e o Dr. Bruno, claramente aqui, não tem. O Luiz se sente inculpado pela própria mãe, que ele fala, Júlia, minha mãe fez o que fez na minha vida e nem para assumir um crime que eu nunca sequer imaginei que ela poderia cometer, ela o faz. E eu estou aqui preso. Mas, doutor, é aquilo que eu fiz a pergunta pro Bruno, agora eu faço pro você também, pro Júlio. Bruno não tem que me dizer quem matou, ele está me dizendo que a Elizabeth não matou. Você está me dizendo que a Elizabeth matou, é isso? E o Luiz é uma outra vítima da mãe? Porque se for, eu teria que perguntar o seguinte, qual a motivação da Elizabeth matar e sem o filho? Por que a Elizabeth vai matar a nora pelo bel prazer? A filha dela está entendendo para pegar a herança dela. Mas pegando pela filha só se for naquela cadência. Primeiro mata a esposa, depois mata o filho e ficou com tudo. Mas aí teria que corroborar com uma mulher que tem uma dívida grande, que gosta de jogar, que gosta de não sei o quê. Vai caindo muito, assim, para você, para o Luiz, a mãe matou a Larissa? Hoje, a única pessoa que poderia ter tirado a vida da Larissa foi a mãe dele. Depois de muito ele pensar... A Elizabeth Arrabaça. A Elizabeth, sobretudo após a carta, não só por questões patrimoniais. Questões patrimoniais que eu falo em relação ao Luiz. Se o Luiz tem um filho, o patrimônio do Luiz vai para onde? Vai para o filho. Ela tinha esse receio. E eu não sei o que aconteceu naquela noite, qual foi a conversa da Larissa com a Elizabeth sobre a separação. Quem me garante que elas não discutiram naquela noite e sim, como a gente crê que aconteceu, a Elizabeth resolveu por mal tirar a vida da Larissa. Essa história do filho é um pouco perigosa, porque a Larissa já era uma mulher mais velha, a Letícia é uma menina nova. Se ela tinha medo de ter neto para ser herdeiro, ela vai ter que matar o amante também. Eu não sei, ela já tem ela vai sair matando tudo que é namorada do filho. Mas você acredita que, assim, veja só, é um caso muito, muito diferente, porque uma senhora de 60 e poucos anos, ela tem 4 delitos aí, 2 sendo investigados, 2 ela sendo acusada. É algo bem inusitado. Então a motivação para vocês, a Elizabeth mataria os filhos para ter a herança, como ela teria feito com a filha anterior. Exato. Faria com o Luiz. Então o Luiz uma hora ia tomar uma sopinha envenenada. Nós acreditamos que ele poderia ser uma vítima e que também naquela fatídica noite pode ter sim ocorrido algum descontentamento da Elizabeth, que não gostava de ser contrariada, com a Larissa. O júri vai ser um só.
Não vai ser desmembrado. Até então, Vai não. ser, eu quero tentar ir para Ribeirão, porque eu vou querer ver como é que isso. Porque, doutor Bruno, como é que você me responde isso agora? Pois é, Beto, eu discordo totalmente da tese da defesa do Luiz, mesmo porque não há nenhuma prova nesse sentido. Pelo contrário, depois que a Elizabeth sai da casa do apartamento da Larissa, a Larissa manda para ela mensagens. Ou seja, se ela tivesse brigado com a Nora ali naquele momento, ou se ela tivesse envenenado a Nora naquele momento, e aí o próprio legista, o médico legista fala que a dose foi fatal, provavelmente ela teria que ter saído ali com a Larissa morta, né? E não depois de algum tempo que ela sai, ela recebe mensagem. Então, assim, respeito a tese defensiva do Luiz, mas discordo totalmente. Então, assim, não há nenhum motivo. Ela está sendo investigada, está sendo acusada por outros casos? Tá, mas ela não tem uma condenação. Nem no caso da Larissa ela tem condenação ainda, a gente tem só uma sentença de pronúncia. Então, eu acho muito leviano esse ponto. A gente toma muito cuidado como defesa da Elizabeth de querer responsabilizar a morte da Larissa ao Luiz, que poderia, sim, ao nosso ver, ter algum motivo, né? Porque a Elizabeth não tem nenhum. Então, falar que ela tinha dificuldade financeira, não tinha. Falar que ela era viciada em jogo, não tinha. Falar que ela, quando 30 anos atrás era casada com o ex-marido, fez uma pólice de seguro de vida. Mas nada disso aconteceu. Então, a gente está trabalhando com meras suposições. E para o direito penal, isso para mim não basta. Tanto é que é o nosso motivo do nosso recurso exatamente isso. Eu tenho que trabalhar com prova. Então, eu respeito esse posicionamento, mas acho que não tem zero cabimento. Mesmo porque a Elizabeth ela é muito certeira. Todas as vezes semanalmente a gente faz uma entrevista virtual com ela, lá em Tremembé. E todas as vezes ela pergunta do filho. E aí eu passo a informação que eu tenho em conversa com o Júlio, porque eu também não visito o Luiz, não é meu cliente. Até em algum momento pensei, será que um dia ela vai assumir para tentar inocentar o filho? E ela é muito certeira. Não, eu sou inocente, nós somos inocentes. Ela fala por ela, né? Então, eu acho assim, essa tese de querer responsabilizar ela, eu não vejo nexo. A família está como? A única filha dela viva e solta hoje visita ela, sobrou visita a mãe, o irmão? Sobrou a Viviane, que é a irmã que está viva, e o pai, né? A família acabou, a família destroçou. Eles então, visitam alguém? Eles visitam o Luiz ou a Elizabeth? A Elizabeth não recebe nenhuma visita, ela não quer receber visitas. Ela não quer? O pai visita o Luiz e a irmã manda cartas também para o Luiz. E só um último arremate aqui, eu não posso esquecer que a defesa ela traz essa versão sobre a Elizabeth, sobretudo após a carta por ela escrita que ela disse que deu comprimido, e no interrogatório judicial, porque no policial ela desdisse tudo, e no interrogatório judicial ela diz novamente que deu comprimido, ela disse que deu comprimido para Larissa naquela noite. Então é um ponto inafastável, né? Doutores, a gente encerra essa primeira temporada. Não é uma novela, é uma série, Game of Thrones, pelo jeito. Vão ser muitos episódios. E a gente se volta a se falar em breve, assim que vocês tiverem mais novidades, ou mais, até mesmo pelo lado do Dr. Bruno, sobre os outros processos todos que a Elizabeth esteja sendo apontada. Se tiver fechamentos, você me avisa. E vão me contando, a gente já faz novas entrevistas em breve, porque essa história urge e vai ter muitos desdobramentos ainda até o plenário. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disponibilidade que vocês sempre tiveram em falar aqui comigo no canal. Fico muito lisonjeado, que eu sei que vocês foram extremamente procurados por todos os veículos de comunicação, e é sempre um prazer poder conversar durante tanto tempo, vocês terem disponibilizado tanto tempo para poder trazer não só os pontos de vista dos acusados, mas principalmente de ajudar as pessoas a entenderem o processo legal das coisas. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Você pode estar assistindo isso daqui quando for, mas daqui já entra agora em dezembro de 2025. Nós que agradecemos o caminho, né, o acesso, enfim, é sempre bom a gente debater esses assuntos, lógico, assuntos de relevância. Lembrando que a gente está sempre num Estado democrático de direito, alguém tem que fazer o papel da defesa, alguém tem que fazer o papel da acusação, e nem sempre o Estado, através da acusação, ele está correto, né? Então, compete ao advogado fazer com que o Estado cumpra a legislação,
para que a gente tenha realmente um processo justo e que nenhum inocente vá parar atrás das grades, que isso é muito triste e é um prejuízo que não se recupera, né? Seja psíquico, seja financeiro, enfim. Mas só temos a agradecer e deixar aqui os nossos votos de boas festas, um Feliz Natal, um abençoado Réveillon, e que tenhamos um 2026 com mais paz, né? A gente está vivendo dias aí muito intensos, com uma violência que não para de crescer, e isso não é bom para a gente. E por fim, então, obrigado mais uma vez, Beto, pelo convite. Aqui a gente vem porque a gente se sente muito à vontade e também, sobretudo, diante da sua imparcialidade em questionar todos e não só ver um lado da história. Aqui você está trazendo todo o contexto, sob todas as óticas possíveis e dando sempre um destaque acerca do papel do advogado criminal, né? Isso é muito importante, porque muita gente confunde nós com os nossos clientes, que nós estamos aqui só em busca de justiça, nada além disso, dentro de um país que hoje nós temos uma insegurança jurídica gigantesca, então espero que em 2026 tempos melhores em nível do Poder Judiciário venha, porque isso reflete na vida de todos nós. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos vocês. Bruno, obrigado por tudo, por toda a consideração aí também e respeito às empresas. Muito obrigado, a gente se vê em breve. Vocês têm meu celular, meu WhatsApp, deu qualquer coisa ou outros casos, me avisa, a gente já combina logo que voltarmos a gravar. Vocês, aliás, são a minha última entrevista de 2025. Só em 2026 agora eu volto a entrevistar. Muito obrigado e um abraço. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Grande abraço, até breve. Tchau, tchau.